Esse relatório, a gente já pode, fazer dar uma geral. Esse relatório mostra com bastante clareza o que já era sabido, mas é confirmado, que é a qualidade da estrutura financeira do Flamengo. E o quão mais forte o Flamengo está se tornando comparado com os outros times. Enquanto há sim, a diferença aumenta em alguns quesitos, diminui em outros, a avaliação geral desse ranking, desse relatório e do ranking, que talvez seja mais interessante, coloca o Flamengo numa situação extremamente confortável. E não será surpresa que essa estrutura financeira coloque, sim. Antes da gente entrar mesmo, deixa eu fazer um editorial, na verdade. Você que está nos assistindo, por favor, é importante que você dê o like, é importante que você se inscreva no canal. Eu estava pensando sobre isso e pensei sobre isso assim que saiu o relatório. Foi no meio da madrugada aqui, eu estava trabalhando, já estava trabalhando, mas não aqui no canal, fazendo umas coisas pro meu trabalho de verdade. Eu vi o relatório e falei: "Caramba", abri rapidamente o relatório, vi lá os highlights, alguns deles eu vou mostrar aqui pra vocês. E nesse processo, eu comecei a pensar uma coisa muito importante e que é fundamental que vocês entendam o meu ponto de vista. Muitos de vocês não vão concordar, mas eu tenho certeza que muitos irão concordar. O Flamengo é o único clube do Brasil com uma capacidade transformadora no futebol brasileiro. É o único clube no futebol brasileiro que tem a capacidade de sozinho puxar uma mudança profunda no futebol brasileiro, para melhor ou para pior. O Flamengo está puxando, está mostrando o que foi previsto pelo Calil, então presidente do Atlético Mineiro em 2013, que se o Flamengo se organizasse em todos os aspectos, o Flamengo seria imparável. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: quem toma conta e tem interesse comercial no futebol, toma conta do futebol. Essa é a parte séria do futebol. Sabe por quê? Porque o Flamengo está com a diretoria que está sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Eu também acho isso. O Flamengo está, sim, se organizando de maneira fundamental na parte financeira. Ou melhor, já se organizou de maneira fundamental e está consolidando esse poder financeiro. Falta ainda ao Flamengo transformar esse poderio financeiro numa melhor esportiva. A parte hegemônica é uma discussão mais longa. Mas, na parte financeira, o Flamengo tem sim essa capacidade, é um agente transformador. É o único agente transformador nacional. O Corinthians poderia ser, talvez pudesse, mas não nacionalmente. O Flamengo consegue fazer isso de maneira nacional. É o único que consegue. E está fazendo sim de maneira financeira. A consolidação completa e esse poder de transformação vai acontecer quando ele reverter ou ele simular esse mesmo profissionalismo no departamento de futebol, que hoje não é. Hoje, a estrutura profissional financeira suporta e mantém viva uma estrutura pouco profissional, pouquíssimo profissional. E esse é o ponto do debate, né? Da questão que precisa ser analisada. E aí, vocês talvez consigam entender e talvez até consigam me cobrar uma postura ética que eu exijo do Flamengo por ser um apaixonado pelo futebol. Então eu acho que o Flamengo tem que fazer tudo certinho. O Flamengo não pode fazer força para se beneficiar. O Flamengo não pode tomar uma atitude que vários clubes tomam, o que eu chamo de isonomia parcial, né? Só é isonomia no caso deles, né? Mas no caso dos outros não é. Não existe. Então eu acredito nesse potencial transformador que o Flamengo tem. E cobro do Flamengo muito mais do que o torcedor normal cobra, o torcedor de arquibancada, porque eu acho que o Flamengo tem a obrigação de ser um agente transformador em tudo, positivamente. Quando um jornalista ou um torcedor, mas particularmente o jornalista que tem compromisso com a informação, não com o clube, exige que o seu clube faça um lobby para modificação de árbitro, para fazer pressão na CBF, para que o árbitro também sofra pressão, porque o time do Palmeiras também faz pressão, eu sou contra. E serei sempre contra que o Flamengo faça isso. Entendo que o Flamengo faça, o Spindle, quando vai dar aquelas declarações eu sou contra. Mas, eu entendo, mas eu sou contra. E serei sempre contra. Por quê? Porque o Flamengo tem a possibilidade de colocar o futebol brasileiro novamente no mapa. O Flamengo tem a possibilidade, é o único clube que pode fazê-lo.
E o que nós vamos ver hoje, nesse highlight, a gente vai comentar só as partes principais, e o Jonas Lima, o Só Falo Verdades, ele vai participar aqui do canal pra gente porque tem 300 páginas, então se a gente ficar lendo, a gente lê todo o relatório, obviamente eu não li todo o relatório, só peguei o highlight, você vai descobrir muita coisa, muito detalhe importante. Vai ter muita informação fundamental. O maior passo, o passo mais importante para a transformação do futebol brasileiro, o Flamengo deu quando resolveu se profissionalizar, particularmente na parte financeira. O próximo passo é fazê-lo na parte do futebol, que ainda não faz. Ainda não faz. Bruno Ramos, boa noite, Kika. A estrutura pouco profissional no esporte é resultado da imaturidade de torcedores no poder ou pura ignorância? Não sei, não dá para responder isso. Eu não consigo medir a ignorância da torcida. Nem falaria isso. O problema da falta de profissionalismo é, particularmente, na minha visão, do clube. É um problema do clube. O clube, o Flamengo, especificamente, teve um trabalho muito bom. O trabalho mais importante do Flamengo, além da parte financeira, ou também da parte financeira, mas sem esse trabalho que eu vou citar agora, a parte financeira não teria funcionado, foi a comunicação naquele período. Naquele período, o Flamengo chegou claramente e deixou muito claro, primeiro, estamos abrindo mão do melhor jogador do time. O Flamengo abriu mão do melhor jogador do seu time, o Wagner Love. O Flamengo avisou que não ia brigar por títulos. O Flamengo avisou que talvez pudesse ser rebaixado, porque era preciso fazer uma mudança drástica financeira. E comunicou a sua torcida. Trouxe a sua torcida junto. Pagamento de DARFs e etc. Comunicou cada evolução, cada degrau que o Flamengo galgou, o Flamengo comunicava com seu torcedor. E nós aqui observamos a torcida do Flamengo ser chamada de torcedora de planilhas de Excel, torcedor de pagamento de dívida. Nós ouvimos isso. Eu vi o torcedor do Flamengo sendo chamado disso. O torcedor aceitou. Obviamente que assim há de se destacar a questão da Copa do Brasil de 2013. A Copa do Brasil de 2013 proporcionou ao Flamengo essa possibilidade. A Copa do Brasil deu um alívio, mas a torcida entendeu. E essa pressão aumentou muito, né? Depois de 2013 até 2017, 2018, essa pressão foi aumentando, tinha a história do cheirinho e etc. Nenhum clube no futebol brasileiro está disposto a fazer isso. Nós não vemos isso acontecer em nenhum clube do futebol brasileiro. E eu volto a dizer, quando o Flamengo transformar o que nós vamos ver aqui no relatório, tá, no mesmo nível de profissionalismo que há na parte financeira no futebol, o Flamengo será um agente transformador, o único agente transformador do futebol brasileiro. Por quê? Porque os times vão olhar, o Corinthians vai ver e falar, não tem jeito. Ou a gente organiza essa bagaça, ou já era. Você que está nos assistindo, por favor, é importante que você dê o like, é importante que você se inscreva no canal.